Olá pessoal, tudo bem? Professor Max Engler aqui. E agora, dando continuidade ao nosso curso de regionalização, nós entramos nos aspectos naturais da região Nordeste, essa importante região do país. É importante a gente sempre lembrar, né, que essas divisões regionais, elas vão acontecer por determinados critérios. E aí, quando a gente olhar para a região Nordeste, a gente vai ver que ela tem algumas características diferentes quando a gente compara com as outras regiões, conforme a gente viu, por exemplo, na região norte anteriormente. Tudo bem? Bom, vou colocar ela aqui na tela, tá? Para a gente iniciar a nossa aula. Vamos lá. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que a região Nordeste ela é subdividida em 4 sub-regiões, principalmente por conta das suas questões climáticas, as suas questões de relevo, as suas questões naturais, tá? Então, os critérios ligados às questões naturais da região Nordeste definem que ela tem 4 sub-regiões completamente diferentes. Então, eu tenho a região Nordeste, mas também nas suas divisões nós temos 4 sub-regiões, tá bom? São elas, a região meio norte, mais alaranjada, que vocês podem olhar aqui, tá? Essa região meio norte, ela é uma região de transição entre o sertão nordestino e a floresta amazônica, tá? Então você vai ter aí características nela também, parte da floresta e parte do sertão. Na sequência, mais em amarelo, nós podemos ver aqui o sertão nordestino, a parte mais seca do país, tá? E a importância desse processo aqui na região nordestina é que você consiga ver uma coisa chamada Planalto da Borborema, que já já eu te explico o que é. Então, no sertão nordestino, aqui nessa faixa em amarelo, vocês vão perceber que nós estamos falando, na verdade, do chamado Polígono da Seca, a área muito pobre em questão climática, em questão vegetacional, né, em estrutura aí de solo. Então, é uma área realmente muito complicada para a sobrevivência humana. Lembrando que aquelas condicionantes ambientais, que são os aspectos naturais que a gente está vendo nesse momento, elas são fundamentais, porque elas, de forma, com a interação que elas podem ter, vai melhorar ou piorar a possibilidade de habitação humana naquela região. Tudo bem? Então, a região do sertão, ela vai estar basicamente ali no centro da região Nordeste. Tá? Já na faixa em branco, vocês podem ver, é o que nós chamamos de agreste. É uma região que fica entre o sertão nordestino e também fica entre a chamada Zona da Mata, a zona mais rica da região Nordeste, e é onde fica o Planalto da Borborema. O Planalto que é fundamental, o ponto máximo, né, no processo de definição das sub-regiões do Nordeste, é o chamado Planalto da Borborema. Tá? Então, a Agreste é uma faixa um pouco menor, mas é onde se encontra o Planalto da Borborema, que vai definir clima, ocupação, estruturas hidrográficas. Então, o Planalto da Borborema é fundamental nesse processo. E a outra sub-região é a região da Zona da Mata, a região mais rica, a região litorânea, né, essa região mais em verde que vocês podem ver, é a primeira região a ser ocupada no Brasil, tá? É por onde os portugueses vão chegar. Então tem um processo histórico, né, que tem uma grande concentração populacional nessa área. Então eu começo definindo o Nordeste, as suas sub-regiões, para que nós possamos falar sobre as condições naturais, né, as condicionantes ambientais dessa região. Combinado? Vamos lá, então. Então, aqui eu jogo para você, tá, o chamado relevo da região Nordeste. Então, a gente vai ver o seguinte: é composto pela planície costeira, tá, uma planície importante. Então, é importante ver que essa planície costeira, né, que vai estar ali virado para o Atlântico, né, é a área onde vai haver a maior concentração de pessoas. Nós teremos os ventos úmidos alísios, né, conforme pode ser visto aqui no mapa acima, aqui na figura de cima. Esses ventos alísios, né, são ventos que vêm com umidade, tá? E essa umidade, ela tende a seguir um caminho e ela vai seguindo. O problema é que na frente dela ela encontra um paredão, né? É um paredão mesmo. E esse paredão é o Planalto da Borborema, tá? Então esse planalto, ele tem uma função importante aí, porque ele vai segurar esses ventos úmidos, os ventos alísios úmidos que vêm dessa região, e a umidade acaba ficando só do lado
da costa, só do lado da planície costeira. Então, a nuvem vem, o vento úmido vem carregado de umidade, e nessa subida, a gente tem que lembrar do conceito do gradiente vertical térmico, né? Vai subindo e vai perdendo temperatura até que chegue próximo de condensar e precipitar, ciclo hidrológico. Então, o que acontece? Em vez dele seguir em linha reta, esse vento ele vai subindo no paredão. E aí ele acaba tendo a precipitação, né, como você pode ver aqui na formação da nuvem com chuva, de um lado só, o que nós chamamos de barlavento, é o vento úmido que fica de um lado só do relevo. Essa estrutura nós chamamos de chuvas orográficas ou chuvas de relevo, tá? Então, nesse processo inteiro, a gente vê que chove de um lado, e quando o vento passa pelo Planalto da Borborema, que está aqui na região do Agreste, ele só vai para o outro lado com um vento seco, né? Então, se o pessoal vê a flecha em vermelho, ele vem como um vento seco. Esse vento seco é o que nós chamamos de sotavento, só tem vento, tá? Então, e o que está depois do Planalto da Borborema? A chamada depressão sertaneja. Você tem uma grande baixada, né, chamada de depressão sertaneja, que vai formar a área do sertão nordestino. Então, é importante entender que do lado da costa, do lado da planície costeira, né, onde fica a zona da mata, você vai ter muita chuva, porque o Planalto da Borborema, que está no Agreste, ele segura essa umidade, porque só chove de um lado. Porque como ele funciona como um paredão, acaba chovendo somente do lado que está segurando essa umidade. Então, o vento alísio úmido, né, ele vem carregado de umidade aqui pela massa equatorial atlântica também, então com muita chuva dessa região, muita umidade, e para no Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, então, ele é definidor do processo do sertão nordestino, porque chove do lado do Agreste da Zona da Mata e não chove do lado do sertão. Então, o Planalto da Borborema é definitivo na questão de se entender o porquê que nós temos o chamado sertão nordestino. O Planalto da Borborema é o principal fator, não só, mas é o principal fator para definir a zona da depressão sertaneja, que acaba sendo muito baixa também, né, o que também favorece aquele calor extremo dessa região. Combinado? Bom, é um relevo caracterizado, de modo geral, na sua estrutura geológica, por escudos cristalinos e bacias sedimentares, né? Então, um relevo antigo, né, que vai ter aí algumas características nessas bacias sedimentares de busca por combustíveis fósseis, e nesses escudos cristalinos você vai ter alguma estrutura de mineração. Possui grandes depressões, como a depressão sertaneja, tá? Vários planaltos, e na parte litorânea as planícies. Aqui eu faço em perfil para vocês, é importante fazer esse corte. Então, nós temos aqui o desenho, né, em perspectiva, e aqui a gente faz um corte, né, uma estrutura de um perfil longitudinal, para que você veja onde se encontra essa depressão sertaneja, o Planalto da Borborema. Então, ó, há uma grande diferença, né, a depressão sertaneja fica realmente num fundo, né, numa área bem mais aprofundado, que favorece esse grande calor da região, e ela também não recebe essa umidade em decorrência do Planalto da Borborema, que segura aqui. Então, uma área composta por planalto, planície e depressão, tá? Então, é um relevo bastante antigo e bem desgastado, ok? E o Planalto da Borborema é determinante para as condições climáticas dessa região. Bom, então vamos falar dele, né? Do clima, a importância do clima nessa região. Os climas, tá? Como nós temos 4 sub-regiões, aqui numa parte do meio norte, né, como vocês podem ver na seta que vem aqui, equatorial úmido, né? Esse clima mais em vermelho, tem características aí da floresta amazônica, mas não é o clima predominante da área. O clima predominante da região nordeste, tá? Ele vai ser o clima tropical, tá? Então você vai ter aqui o clima tropical úmido, né, o tropical litorâneo, aqui na faixa da zona da Mata Atlântica, tá? Toda essa região mais em verde. Em laranja, né, pegando boa parte da região, nós teremos aí o clima tropical, né, o tropical típico, né, que é aquele com invernos amenos, mais secos, e verões quentes e chuvosos. Tá? O tropical semiárido, que é a região do sertão nordestino, que a gente explicou um dos principais fatores
é por conta do Planalto da Borborema, com baixa quantidade de chuva, tá? E muito calor, muito quente, né? Índice pluviométrico abaixo dos 700 milímetros. Tem a menor taxa, né, de média anual de chuva, a região do clima semiárido, aí, do tropical semiárido da região Nordeste, tá bom? Importante que esse chamado polígono das secas, que você vê aqui realmente, né, no meio do Nordeste, na região central, tá? Causado principalmente pelo Planalto da Borborema. Combinado? Bom, então o clima predominante da região é o clima tropical. Então nós teremos o tropical típico e o tropical litorâneo, né, que são climas basicamente em grande parte do país, um clima de inverno mais seco, não é temperatura fria, um inverno um pouco mais ameno e um verão extremamente quente e chuvoso, tudo bem? Mas aqui com a característica do tropical semiárido no meio do Nordeste, né, no meio do chamado sertão nordestino, que tem como principal ponto o Planalto da Borborema dessa definição. Combinado? Bom, e aqui eu trago para vocês, para a gente estruturar a base da vegetação e também do bioma, né, básico dessa região. Qual é? Bom, trago o mesmo mapa aqui, tá? Para que você possa verificar quais são os climas: equatorial úmido, tropical, tropical litorâneo, tropical semiárido, que a gente viu no slide anterior. E o clima sempre está intimamente ligado com a questão da vegetação. Por quê? Porque a vegetação ela é a cara do lugar, como já comentei com vocês. A vegetação é a cara da paisagem, tá? Então, se você vê ali o cacto, por exemplo, você vai imaginar que ele é aqui do clima tropical semiárido, tá? Porque a vegetação ela mostra a quantidade de água, ela vai te mostrar o tipo climático que vai ter naquela área, né? Então, você consegue saber pelo padrão da vegetação nativa da área, tá? Então, vamos lá. A zona da mata atlântica, né, que é a região virada para o Atlântico, que a gente pode receber e perceber nessa área aqui, tá? Nós vamos ter também aí a área de cerrado, tá? Em grande parte aí, como vou colocar aqui um pouco maior para vocês, tá? A gente pode verificar o cerrado aí, né, mais em amarelo aqui, né, espalhado também. O cerrado é bem espalhado no Brasil. A gente consegue ver essa área de cerrado aqui, tá? A gente tem também a questão da caatinga, né? A caatinga é gigante, essa área toda em amarelo, tá? E aqui nesse mapa aqui ela está em laranja, então a caatinga bem espalhada, e a caatinga basicamente é o bioma, né? E o processo de vegetação da região do sertão nordestino. Então, é o bioma mais seco do Brasil, tá? Tem as vegetações mais espaçadas, você tem aí uma dificuldade, né, de hidrografia, pouca água nessas regiões, né? Então, é um processo importante aí. Nós temos também a mata de cocais, né, que vai ser a mata ali que vai ficar no meio norte, entre a região da floresta amazônica, tá? E a região ali do chamado meio norte, né, que é a área de transição entre sertão nordestino e floresta amazônica, né? Uma área importante. Os mangues, né, que é a vegetação litorânea. Vegetação litorânea, que a gente pode ver aqui mais em roxinho, né, que é aquela vegetação bem alagada que fica, né, na área da costa, né, litorânea. E parte de floresta amazônica bem no final do meio norte, que vai caracterizar essa área. Combinado? Então, esses são os principais pontos aí das condições climáticas da região nordestina. E na próxima aula eu falo com vocês sobre os principais aspectos humanos de como acontece a ocupação nessa região nordestina. Combinado? Bom, um grande abraço, te vejo na próxima aula. Valeu!